Boa noite a todos. Boa noite. Vamos nos acomodando nas nossas cadeiras, ficamos numa posição que estejamos confortáveis, que essa música possa trazer uma tranquilidade para as nossas mentes. E com muito carinho nós vamos cumprimentar o nosso companheiro, nosso irmão individual, nosso mentor, esse querido amigo que se propôs a nos acompanhar e nos intuir na nossa caminhada evolutiva. Cumprimentamos os mentores responsáveis por este trabalho, o mentor da nossa casa, o querido irmão Alvorecer, toda a equipe que já esteve aqui antes de nós e fez toda a limpeza psíquica e energética dos ambientes. Cumprimentamos com muito carinho a doce Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, a mãe do Mestre Jesus. Ela nos abraça, nos acolhe no seu colo tão amoroso, nos cobre com o seu manto de amor e de luz. E nós te pedimos, Mãe, que por favor, olhe por todos nós aqui neste planeta, principalmente aqueles que estão passando por tantas necessidades, que estão suplicando pela misericórdia do Pai. E leve os pedidos daqueles que tanto sofrem até o teu Filho amado, o nosso querido Mestre Jesus, a quem nós também nos dirigimos e agradecemos, Mestre amado, por tudo que fez e por tudo que continua fazendo por todos nós neste planeta. Obrigado, Mestre, por todos os teus ensinamentos, por todos os teus exemplos. E nós, crianças ainda neste aprendizado, vamos procurando aprender e colocar em prática. E por favor nos leve até junto nosso Pai maior, o Pai da vida, esse Deus de infinito amor e bondade. Pai, diante de Ti nós nos colocamos espiritualmente de joelhos e Te agradecemos por termos acordado no dia de hoje, por termos vivido mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita desta reencarnação. Obrigado, Pai, por esta doutrina de amor que tanto nos inspira e tantos esclarecimentos nos traz. E assim, profundamente agradecidos, nós pedimos permissão para iniciarmos o Evangelho da noite, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Alguém não me conhece? Meu nome é Rosângela, sou trabalhadora aqui da casa, sou expositora da Aliança Espírita e hoje o Evangelho é comigo. O tema do mês é: bem-aventurados os que choram, os que têm fome de justiça e os que padecem perseguições. Isso está em Mateus, capítulo 4, versículos de 6 a 10. As bem-aventuranças, né, chamado Sermão do Monte, Sermão da Montanha, é aquilo que mais traz ensinamentos para nós. Todos os outros livros poderiam ser perdidos se só soubesse o Sermão do Monte, a humanidade ainda estaria salva, porque ela nos traz aquilo que a gente precisa aprender, aquilo que a gente precisa colocar em prática. O tema do dia: provas e trabalho. Então, a gente, quando fala em trabalho, né, todo mundo fala: o trabalho. O trabalho é complicado, o trabalho é difícil, por que a gente tem que trabalhar? Mas quando a gente conhece um pouquinho do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, a gente descobre, né, que o trabalho é muito necessário, porque a gente sempre olha o trabalho pelo lado material, aquilo que ele nos traz materialmente. Eu preciso trabalhar mais porque eu preciso ganhar mais, porque eu quero ter uma vida melhor, porque eu quero comprar isso, porque eu quero adquirir aquilo, e a gente sempre olha o trabalho somente como algo que nos traz um bem material. Mas o trabalho nos traz muitas outras coisas e nós precisamos trabalhar. Nós precisamos nos manter ocupados. É através do trabalho que a gente aprende muita coisa, ensina muita coisa. Todos nós, eu estou aposentada, mas eu posso dizer que eu não trabalho, porque eu ainda faço muita coisa. Mas todo mundo que trabalha, que fica 8, 9 horas fora de casa, até mais, né? São pessoas
que ficam muito mais tempo com seus colegas de trabalho, nem sempre são amigos, do que com seus parentes, com seus amigos. Então, a gente tem que levar este trabalho como um grande ensinamento, porque ali nós aprendemos muito com as pessoas que estão à nossa volta, temos muita oportunidade de ensinarmos essas pessoas em todos os sentidos, ensinarmos o trabalho, ensinarmos a olhar o mundo de uma forma diferente, ensinarmos um pouco daquilo que a gente acredita, da nossa doutrina. Enfim, a gente tem muita oportunidade de transmitir aquilo que a gente sabe e que muitas vezes é muito difícil. Eu sempre falo que o trabalho é karma. A gente não escolhe com quem a gente vai trabalhar, né? A gente muitas vezes escolhe o trabalho, mas a gente não escolhe com quem a gente vai trabalhar. E aí você muda de emprego, um emprego maravilhoso, um lugar divino, ganha bem, tem 1000 benefícios, mas aí você descobre que tem meia dúzia de pessoas que trabalham com você, que te tiram do sério todos os dias. E aí a gente pensa, por quê? Né? Mas a gente não pensa, o que eu fiz para essas pessoas para agora, nessa encarnação, neste momento, estar com elas novamente. Nada é em vão na vida. Deus não coloca as provas para nós de uma forma que a gente não aprenda nada, que a gente não aproveite nada. Tudo tem aprendizado. Eu já trabalhei em um lugar que eu aprendi a como não ser. Eu saí de lá e falei assim, eu tenho que guardar todas as experiências que eu passei aqui, porque eu não posso ser deste jeito. Então, o trabalho sempre nos engrandece, porque nós aprendemos, nós evoluímos, nós somos obrigados a estudar para fazer uma determinada tarefa. Então a gente tem sempre uma grande evolução. As pessoas que estão à nossa volta nos ajudam a evoluir, ou porque elas estão nos ensinando, ou porque nós estamos aprendendo a como não ser. Então tem sempre um grande processo evolutivo nisso. Então nós temos que ficar muito atento a isso. Lógico que a gente tem que procurar o que é melhor, e muitas vezes o ganhar menos é melhor do que ganhar mais e estar num lugar que, ao invés de nos elevar, nos rebaixa. Então aí, quando a gente trabalha com pessoas desonestas, é uma coisa muito complicada. Eu digo que quem trabalha com gente desonesta, desonesto fica. Então eu acho que este é uma das provas do trabalho, né? Porque a gente tem que trabalhar ali e não se envolver com as coisas que nem sempre são muito lícitas, né? E Paulo já dizia, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Então aquilo a gente separa o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, para a gente poder continuar trabalhando, exercendo as nossas atividades, ganhando o nosso pão de cada dia, mas sem nos envolvermos com aquilo que não é mais agradável para nós. Então, como que o trabalho engrandece o homem? Engrandece dessa forma, trabalhando, servindo, e trabalho. Quando a gente fala de trabalho, a gente sempre pensa num trabalho material que nos traz um retorno material, né? Mas vamos pensar em trabalhos que não trazem, que às vezes são aqueles, a gente fala dos trabalhos invisíveis, né? Foi até matéria do Enem, né? O trabalho invisível da mulher. Então é um trabalho que a gente faz todo dia em casa. Então eu tomei um Uber e o cara falou assim pra mim, a senhora é aposentada? Eu falei, sou. Ah, então a senhora não faz mais nada? Eu falei, cara, eu trabalho tão mais do que eu trabalhava quando eu estava trabalhando fora, porque a gente está em casa, né? Então tudo, a gente pode tudo, a gente pode fazer tudo, né? Porque a gente está em casa, por que a gente não pode fazer? A gente não tem horário para fazer, mas a gente tem as obrigações sim. E falei para ele, eu faço muitos outros trabalhos. Então a gente deixa de ter um trabalho material, vamos dizer, né? Com horário, mas a gente passa a fazer um trabalho como que a gente faz aqui na casa. A gente passa a fazer um trabalho de caridade, um trabalho que a gente pode se doar de uma outra forma. Todos nós que trabalhamos numa casa, que fazemos um trabalho de caridade, a gente não ganha nada no dinheiro, né? Porque a gente ganha tão mais em termos de aprender com essas pessoas, dar valor para aquilo que a gente tem, porque muitas vezes a gente só consegue dar valor para aquilo que a gente tem quando a gente vê aquele que tem menos, quando a gente realmente conhece o que tem menos.
Porque é muito fácil eu falar de coisas que eu não conheço, né? Criticar até coisas que eu não conheço. E quando a gente vai realmente conhecer, a gente passa a, primeiro, agradecer muito tudo aquilo que a gente tem e ver o quanto o nosso trabalho pode, de alguma forma, modificar a vida de alguém. Então, é um trabalho, é considerado um trabalho. E um trabalho que traz uma remuneração muito maior para nós, porque ele vai trazer um trabalho para a remuneração, não vai estar aqui, mas vai estar no plano espiritual. Então, no plano espiritual vão perguntar, né? O que você fez do tempo que você tinha? Como é que você usou esse tempo? Quem você auxiliou? De que forma você auxiliou? E vai ser muito bom ter alguma coisa para contar. Então, quem ainda não começou, tem tempo. Vamos lá que a gente tem muita coisa para fazer. Então, a gente tem que pensar como a gente pode ser útil através do nosso trabalho. Seja o trabalho que a gente faça, né? Até o trabalho da dona de casa é muito útil. Porque ninguém repara muito mais, né? Como dizia lá a prova do Enem, né? O trabalho invisível, né? Todo mundo que está vivendo numa casa, alguém faz a comida, alguém cuida da roupa, alguém olha os remédios, alguém leva no médico. Então, é um trabalho muito grande que nem sempre é visto. Ele acaba se tornando um trabalho invisível. Então, tem alguns trabalhos que são feitos, apesar de remunerados, eles têm uma carga de caridade muito grande. Então, hoje eu estava pensando em determinadas tarefas, como isso é feito. E me veio à cabeça, até porque eu tinha visto alguma coisa essa semana, quem trabalha no IML, Instituto Médico Legal. A gente nunca pensa numa pessoa que trabalha num lugar desse, né? Quando a gente perde um ente que por um acaso a gente precisa ir lá, ou na hora que chega alguém para cuidar do nosso ente querido que partiu, é que a gente pensa nessa tarefa. Uma tarefa importantíssima e uma tarefa que não sei se eu faria, e muito poucas pessoas se propõem a fazer, mas ela é estrita, ela é muito necessária, ela é muito necessária. E aí, provas e trabalho. Quando o trabalho é uma prova, né? Primeiro, quando a gente tem que fazer alguma coisa que a gente não gosta, que não é do nosso agrado, que a gente acha que não traz nenhum retorno para nós, muitas vezes nem o retorno material que a gente precisa. Mas a gente precisa de alguma forma trabalhar, então vai se trabalhando, vai se juntando aquelas coisas e acaba sendo uma prova muito difícil, porque não é uma coisa que a gente gosta de fazer. Uma coisa que a gente não olha, que parece que hoje está voltando, mas é uma coisa invisível também para nós, o trabalho escravo. Infelizmente, a gente tem sabido de muitos lugares que se tem trabalho escravo. Então, as pessoas que vão parar fazendo trabalho escravo são pessoas que foram totalmente enganadas. Foi dito a elas que elas iriam fazer uma tarefa, que elas iriam ganhar, e de repente elas são levadas para lugares que elas nem sabem aonde estão. Elas não podem sair de lá, elas têm que comer a comida que dão a elas têm que trabalhar 14 horas por dia, às vezes até mais. E quando a gente pensa, é uma prova para a pessoa um trabalho escravo? Claro que é uma prova, sem dúvida nenhuma. Mas por que essa pessoa está fazendo um trabalho escravo? Ela está com certeza resgatando alguma prova para ela, que ela fez numa outra encarnação, que hoje ela precisa fazer um trabalho escravo. Está errado quem escraviza? Totalmente, totalmente. Mas as pessoas precisaram passar por aquela experiência. Por algum motivo, elas precisaram passar por aquela experiência. Então, é uma coisa que a gente também não pensa no nosso dia a dia. E está acontecendo com mais frequência, ou a gente está sabendo com mais frequência, né? Talvez tenha existido sempre e os meios de comunicação não divulgavam tanto quanto a gente vê hoje. Como eu já falei para vocês, trabalhar com pessoas desonestas, né? E a gente conseguir não se contaminar com a desonestidade. Isso também é uma prova, porque a gente precisa do trabalho, o trabalho é bem remunerado, tem um monte de coisa que nos agrada muito,
mas a gente sabe que a pessoa para a qual a gente trabalha não faz as coisas de uma forma honesta. E a gente precisa arranjar um jeito de fazer a nossa parte sem se contaminar, né? De repente, esperar assim, se a Polícia Federal bater aqui, eu não vou ser presa porque eu não tenho nada a ver com isso, que deve ser uma coisa muito difícil. Para quem já trabalhou, principalmente quem trabalha com dinheiro, né? Caixa de banco. Gente, caixa de banco é uma prova muito grande. A pessoa tem que trabalhar com um monte de dinheiro. Tesoureiro de banco. Vocês foram bancários, né? Então, você trabalha com montanhas de dinheiro, nada daquilo é seu. E às vezes você pensa assim, gente, só um bolinho desse resolveria minha vida o ano inteirinho, né? Você não pode tirar nenhuma uma moedinha de um real, porque alguém vai te cobrar daquilo. Então, olha a prova. E é prova mesmo, né? A pessoa vem com aquela prova. Eu tirei muito dinheiro de alguém, então na próxima encarnação eu vou como caixa de banco. Não reclamem, vocês escolheram. Escolheram lá quando preparou a reencarnação, a vir nessa encarnação e trabalhar em banco, e trabalhar em caixa, e usar, mexer com dinheiro que não é seu. É uma grande tentação, né? Acho que a pessoa precisa todo dia, quando chega para trabalhar, rezar muito para que ela não caia em tentação. É uma prova, um trabalho que é uma grande prova. O trabalho invisível daquelas pessoas que são absolutamente necessárias para a nossa vida. Os cientistas, os pesquisadores, são pessoas que a gente não pensa. Acho que nós só pensamos em cientistas e pesquisadores quando nós precisamos da vacina do Covid. Todo mundo lembrou que tinha a Fundação, como é que chama? Oswaldo Cruz, é isso, né? E os outros, aí ficamos sabendo de uma porção de laboratórios que faziam pesquisa, que trabalhavam com pesquisa, e a gente rezando para esses cientistas, para eles descobrirem logo aquilo que a gente precisava, mas a gente só lembra deles nesse momento, porque a gente toma um remédio todo dia para estar bem, mas a gente não pensa que alguém trabalhou anos e anos em cima daquilo para desenvolver aquele medicamento. Então, o médico que nos assiste, o enfermeiro que nos assiste, são os trabalhos que a gente muitas vezes não dá muito valor. Mas quando a gente chega num pronto atendimento morrendo de dor, a única coisa que você quer é que o médico te atenda e que o enfermeiro venha botar um remedinho no seu braço. Então, mas quando a gente sai de lá, a gente lembra o nome de alguém? O médico a gente lembra daquele que a gente vai todo dia, mas aquele que nos atendeu numa emergência, a gente não sabe. Aquele que nos tirou, de repente, a gente sofre um acidente, aquele que vai nos socorrer no acidente, né? O SAMU, o pessoal que trabalha em rodovias, que vai lá tirar a gente das ferragens, mais morto do que vivo. São todos trabalhos que a gente lembra, alguém me socorreu, mas esse alguém para nós não tem nome, a gente lembra da cara meio assim. Então, são trabalhos imprescindíveis, são provas. Mas eles escolheram, mas são provas, sem dúvida nenhuma, são provas. Os lixeiros, alguém aqui sabe o nome do lixeiro que passa na sua porta, recolhe seu lixo toda semana? Alguém sabe quantos lixeiros passam na sua porta? Acho lindo, tem um vídeo que passa de um menininho que ele é encantado pelos lixeiros, né? Até festa de Natal ele quis fazer para os lixeiros e tudo mais. Mas isso, gente, é assim, quem mora em prédio, então, a gente nem vê o caminhão do lixo, não sabe quem recolhe, nada disso. E existem mais 1000 outras tarefas que acontecem todo dia. Alguém fez. Quem fez? Que cara essa pessoa tem? A gente não sabe. São trabalhos que a gente não faria. Mesmo que a gente ganhasse muito bem, a gente não faria. E as pessoas fazem com muito gosto. Quando um dia eu vi uma matéria sobre a Sabesp, e aí mostrando o pessoal que desentope o esgoto, né? Gente, como a gente precisa daquilo, não, Fátima? Como a gente precisa daquilo, mas a gente só sabe a hora que o esgoto da nossa casa entope e a gente pede pelo amor de Deus para eles virem desentupir. Por que a gente não vai lá, abre aquela tampa e desentope tudo aquilo?
certo? Então são trabalhos, são provas, realmente são provas. Puxa, mas alguém vai trabalhar a vida inteira desentupindo esgoto? O que será que essa pessoa tem que resgatar nessa vida? Mas está resgatando muito bem, porque não é uma prova fácil. E a pessoa está resgatando muito bem. Aquele trabalho que expõe as pessoas publicamente, as pessoas acabam não tendo vida própria. Ah, mas elas escolheram. Ok. Um artista. É um trabalho. A gente olha sempre como o divertimento. É um trabalho. Se a gente pensar, o cara tem que estar lá, toda vez que ele é contratado, que ele é chamado para trabalhar, chuva, sol, frio, longe da família, pega 3 aviões malucos por dia para dar conta de tudo o que tem que fazer, voz boa, voz ruim, meio doente, mas ele está lá. E ele está se expondo, está todo mundo vendo e julgando. Né? Porque, principalmente agora com as redes sociais, todo mundo fica numa berlinda, o cara não pode dar uma tossida no meio do show, que no dia seguinte já tem 1 milhão de coisas na internet negativas a essa pessoa. Então, políticos. Ah, mas eles escolheram também. Eles escolheram. Mas muitas vezes eles são colocados numa berlinda desnecessária. Alguns estão escolhendo o caminho que eles querem e ficar em evidência. Outros só foram para a vida pública porque querem realmente fazer o bem. Mas é muito fácil alguém chegar, puxar o tapete e colocar essa pessoa em evidência e todo mundo fazer um julgamento errado. Então, são trabalhos que as pessoas se expõem acabam perdendo a vida própria por causa do trabalho que elas têm. Então, são provas e trabalho. E todos nós temos. Todos nós temos trabalho junto com provas que exigem que o nosso trabalho seja feito. E aí, no livro Fonte Viva, na lição 75, ele nos fala assim: a oportunidade do trabalho é uma bênção. E é uma bênção. Não maldiga o seu trabalho, porque de alguma forma ele está trazendo o arroz e feijão para sua mesa. Por pior que ele seja, por pior que sejam as pessoas que estão à sua volta, por dificuldades que a gente tem que aguentar, mas ele está trazendo o nosso pão de cada dia. A possibilidade de servir é um obséquio divino. Deus está nos dando a oportunidade de nós servirmos ao próximo, de nós sermos úteis através do nosso trabalho. Não interessa que trabalho é. Todo trabalho é digno, todo mundo que trabalha merece um reconhecimento. Se não for um reconhecimento material, vai ser um reconhecimento espiritual. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimentos é valiosa. A pessoa que pode, de alguma forma, fazer um trabalho social, ajudando o próximo, a pessoa que pode ajudar aquele que não tem recursos ou aquele que está numa situação que precisa ser ajudada de alguma forma. Quem já tomou um tombo na rua sabe quanto a gente precisa que alguém vá lá e estenda a mão pra gente, né? Pelo menos para botar a gente em pé. Então, são sempre recursos muito valiosos para a nossa evolução. O que fazer, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela pela tua própria tarefa no bem diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta da tua administração. Como você administrou o seu tempo, o seu trabalho, o seu bem material, aquilo tudo que você pôde doar, né, sem precisar de nada. Muitas vezes é dom que Deus nos deu. Porque todo mundo tem a sua profissão e muitas vezes num dom maravilhoso que a gente fala: com quem você aprendeu? Com a vida. Um dom que Deus nos deu. Então que isto sirva para nós pensarmos, não sairmos mais reclamando do trabalho. Eu sei que todo mundo tem um dia que chega em casa reclamando muito, né? É longe, é difícil chegar, as pessoas não são simpáticas, o dinheiro é pouco.
mas agradeçamos a Deus todo dia pela grande oportunidade do trabalho e principalmente a oportunidade de servirmos de alguma forma. O trabalho não material, né? A caridade, o trabalho espiritual que a gente possa doar para alguém, ok? Muito obrigada, gente. E nós vamos agora, mais uma vez, fechando os nossos olhos e vamos elevar os nossos pensamentos mais um pouquinho, pedindo ao Pai Maior que olhe por todos os necessitados desse planeta, por todos os que estão doentes, por todos os que estão aflitos, por todos aqueles que clamam pela misericórdia do Pai. Vibremos pelos países que estão em guerra, vibremos intensamente pelo Oriente Médio, onde tantos países estão em conflitos. Vibremos pela África, pelos nossos irmãos de lá, que passam por guerras civis, passam por fome, passam por todo tipo de dificuldade. Vamos vibrando por todos os irmãos doentes do corpo e do espírito, aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, asilos, orfanatos, presídios, manicômios, casas de recuperação de alcoólatras e toxicômanos. Pela infância e pela velhice desamparada, vibremos pelas pessoas que vivem nas cracolândias, tão perdidas. Vibremos por esta casa de oração que nos acolhe, por todos os trabalhos, por todos os trabalhadores, por todos os assistidos. Vibremos pelos nossos familiares, vibremos pelos nossos lares, como santuários das almas em esforço de renovação cristã. Vibremos por aquela pessoa que nós sabemos que neste momento necessita muito de uma vibração da nossa parte. E vamos pedindo uma vibração por nós mesmos, para que nunca nos falte, Pai, o Evangelho de Jesus a orientar os nossos caminhos. E que nesta noite cada um que estiver necessitando deste tratamento espiritual possa receber o que de melhor ele tenha permissão do Pai para receber. E assim, profundamente agradecidos, nós vamos dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal. Pois somente a ti, Senhor, pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos.